da homologação de decisão estrangeira e da concessão de exequatur à carta rogatória. O CPC de 2015 cuidou de disciplinar, dentro do livro de que trata dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais, livro 3, o processo de homologação da decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória. A regência da matéria tem início no artigo 960 do novo Código de Processo Civil, segundo o qual a homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação, ressalvada a hipótese de modo diverso previsto eventualmente em tratado de que seja parte a República Federativa do Brasil. À luz do que dispõe o parágrafo 2º desse artigo, a homologação deverá obedecer ao que dispuserem os tratados em vigor entre os Estados envolvidos, além das disposições previstas no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo de imediata execução por meio de carta rogatória da decisão interlocutória estrangeira. As disposições até aqui tratadas referem-se a decisões judiciais. Atinente à decisão arbitral estrangeira, há particularidades a considerar. Quanto a estas, hão de ser observadas disposições previstas em tratados e leis específicos, resguardando subsidiariamente as disposições contempladas no Código. Regra geral, a homologação é condição de eficácia da decisão estrangeira em território nacional, dispondo o artigo 961 que a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. Por outro lado, dispõe o Código ser passível de homologação a decisão judicial estrangeira de caráter definitivo, bem como aquela que, embora não tendo natureza judicial, pelas leis brasileiras ostentem essa qualidade. Parágrafo 1º. Como é intuitivo, afigura-se possível homologação parcial quando apenas parcela da decisão estrangeira contemplar os requisitos necessários à formalidade. Parágrafo 2º. Em sintonia com o princípio geral de cautela, admite o Código ainda que a autoridade judiciária brasileira defira pedidos de urgência e realize atos de execução provisória no processo de homologação, no evidente propósito de garantir eficácia ao pronunciamento que, emitido por autoridade estrangeira, tem aplicação em solo nacional. Parágrafo 3º. O parágrafo 4º desse mesmo artigo enuncia que haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal, quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Caminhando em sentido oposto, assevera o parágrafo 5º ser desnecessária para a produção de efeitos no Brasil a homologação pelo STJ da sentença estrangeira de divórcio consensual, cabendo a qualquer juiz examinar a validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência. Parágrafo 6º. De sua vez, o artigo 962 admite a execução de decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Sendo, pois, interlocutória a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência, tal dar-se-á por carta rogatória. Parágrafo 1º. Seja como for, a concessão de medida de urgência deverá observar o contraditório, ainda que em sua modalidade diferida. Parágrafo 2º. De modo que o juízo, sob sua conveniência, sempre competirá exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora de decisão estrangeira. Parágrafo 3º. Finalmente, quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Os requisitos indispensáveis à homologação de decisão estrangeira estão elencados no artigo 963 do novo Código. São eles: 1. Ser proferida por autoridade competente. 2. Ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. 3. Ser eficaz no país em que proferida. 4. Não ofender a coisa julgada brasileira. 5. Estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado. 6. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. O parágrafo 1 desse artigo exige ainda, para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, a observância dos pressupostos previstos no caput desse artigo e no artigo 962, parágrafo 2º. Visando a resguardar o princípio da soberania, assevera o artigo 964 do novo Código que não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira, aplicando-se a mesma sistemática à concessão do exequatur à carta rogatória. Conquanto a competência para homologação de decisão estrangeira recaia sobre o Superior Tribunal de Justiça, o seu efetivo cumprimento far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional, artigo 965.
Nesse caso, o pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso. Parágrafo 1. Texto e narração de Lírio Hoffman Jr. Até o próximo!